Tem tempo que eu não apareço aqui, né, gente? Eu acho que eu nem sei mais fazer isso. Não sei nem se um dia eu soube. Bom, o tema de hoje que eu tenho pra falar pra vocês é um tema que eu acredito de bastante relevância, principalmente nos dias de hoje, onde máscaras, photoshops, tentativas de parecer o que nós não somos em essência têm acontecido a rodo aí. E é porque nós não podemos perder tempo sendo fakes que eu vim fazer esse vídeo. Eu acredito que pra gente conseguir expor algo em verdade, nós primeiro precisamos internalizar aquela verdade, ter certeza daquela verdade para poder externalizar algo para o outro. E eu tenho pensado muito nesse tema justamente porque eu tenho visto as pessoas em agonia de não saberem quem elas são e por isso elas tentam se parecer com outras. E foi quando eu comecei a olhar para Deus que eu entendi quem eu era. Por isso que eu vim aqui falar a respeito de algumas coisas que Deus tem me revelado a respeito dele, que talvez te ajude no seu caminhar e entender quem você verdadeiramente é para Deus. Olhando para ele, eu comecei a perceber a simplicidade. A simplicidade de Deus não anula a majestade e a imensurável grandeza de Deus. A gente consegue enxergar isso quando a gente olha para o caminhar de Jesus aqui na terra. Jesus reinou num jumentinho. Ele foi pregado numa cruz. Jesus veio de Nazaré, que era uma cidade... Sabe aquela cidade onde ninguém quer, onde ninguém acha que vem coisa boa? Lá era Nazaré. Quando Jesus escolhe os homens para divulgarem, falarem a respeito da palavra dele, nenhum deles era o influenciador da sua época. Eles eram pescadores, homens simples. A primeira voz que anunciou a ressurreição de Cristo foi a voz de uma mulher que não era escutada naquela época. A coroa de Jesus foi uma coroa de espinhos. Jesus não tinha formosura em seu rosto, ele não era um homem bonito para sua época. E então foi quando eu lembrei das únicas características que Jesus disse sobre si mesmo, que é manso e humilde. E pensando sobre essas duas características, eu pensei, cara, não teve quase nenhum momento na Bíblia em que Jesus não passou por momentos hostis. Quase todos os momentos mesmo, quase todos os momentos de Jesus foram hostis nessa terra. Logo no início do seu ministério, ele é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele é tentado por Satanás. E Satanás vai justamente onde ele sempre vai, que é na nossa identidade. E lá ele questionava, se você é filho de Deus, então faça isso e aquilo. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era, porque para você ser uma pessoa humilde, primeiro você precisa saber quem você é em Deus, não quem você dita que você é, porque você é falho. Você precisa ouvir de Deus que te criou, dizendo qual é o seu propósito e qual é a sua missão. E Jesus sabia exatamente quem ele era. A todo momento da caminhada de Jesus, ele recebia questionamentos a respeito do seu caráter, a respeito da sua identidade, mesmo dos discípulos que andavam com ele, das autoridades políticas, das autoridades religiosas. A todo momento, ele era questionado sobre isso. E então eu comecei a perceber como que ele respondia a essas situações. Foi quando eu me recordei a respeito de um dos ensinamentos de Jesus e um grande desafio que ele lança para nós. Ele diz que mérito há em você amar aqueles que te amam, mas ele nos desafia a amar quem não nos ama. Os nossos inimigos, ele pede para que a gente ame a eles. E eu lembrei disso porque existe conforto em amar quem já te ama, mas existe confronto em amar quem não te ama. Você já percebeu como que é estar perto de pessoas que não gostam de você? O tempo todo elas vão te tentar, o tempo todo elas vão questionar quem você é, o que você faz. Você vai se sentir com o seu caráter exposto diante delas. E é justamente aí onde o seu coração é revelado. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então você consegue sustentar ser uma pessoa boa na frente de pessoas que te amam. Agora, quando você está de frente para pessoas que não gostam de você, que inventam mentiras de você, aí você não consegue sustentar. Você simplesmente se entrega à raiva, bate boca com essas pessoas, ou realmente se sente super mal e sai dessa situação, você fica desequilibrado de frente a essa situação. Mas quando eu comecei a olhar para a identidade que Deus diz que eu tenho, que é uma filha amada de Deus e que existe um propósito na minha vida, é que independente do que essas pessoas questionam a respeito de mim, o único que pode dizer algo sobre mim é Deus e eu somente sou justificada por Ele.
Continuar sendo bom diante daqueles que querem te ver no chão é ser bom de verdade. O que te desmascara e te faz se ver em essência é quando você é colocado em um ambiente hostil. Como, por exemplo, Jesus na cruz. Não haveria ambiente mais hostil do que a cruz. Não tinha sentença de morte mais cruel, mais temida na época. E então ele foi posto no madeiro. Ele foi exposto, julgado e humilhado. Todos estavam esperando. Colocaram ele no madeiro justamente para que ele revelasse. Se ele é o Filho de Deus mesmo, então ele vai descer e mostrar todos os seus poderes. Mas o que ele fez? Por acaso ele se rendeu ao seu próprio poder? Não. O que ele fez? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nessa hora, é a hora mais linda. Nessa hora, Jesus revela o seu coração. O coração que ele revelou em toda a sua caminhada. Um coração com muita compaixão. Um coração puro em essência. Com misericórdia, humildade e mansidão. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. A missão que ele deveria cumprir ali. E o que aquelas pessoas apresentaram, jogaram ódio, inveja, rancor, xingamento, jogaram pra cima de Jesus, não mudou e nem moldou quem ele é. E aí eu retorno ao início do vídeo quando eu falei que Deus é simples. Simplicidade é ser de caráter próprio, original, comportamento natural e espontâneo, não alterado por elementos estranhos. Quando você vê Jesus na cruz e ele continua imutável, sem oscilar, mesmo diante daquelas pessoas, o que ele fez, ele não olhou para eles como inimigos, ele os amou. Porque quando você é uma pessoa humilde em Cristo, quando você sabe quem Jesus diz que você é, o que as outras pessoas vão fazer com você não vai te fazer oscilar. Se as pessoas mentem sobre você, se as pessoas fofocam sobre você, se as pessoas não querem te ver bem na sua vida. Eu ia falar no topo, mas pra que você precisa estar no topo de tudo? Não tem pra quê. Se as pessoas não querem que você seja uma pessoa feliz, o mínimo. É nessa hora que você deve se recordar sobre quem Deus diz que você é. Que você é um filho amado dele e que existe um propósito maior para sua vida. Se Jesus não fosse de fato filho de Deus, naquela hora ele desceria dali, ele pediria para sair ou eu não sei, ele ficaria no mínimo com raiva daquelas pessoas. Naquele momento ele não suportaria carregar uma mentira. Mas porque ele é filho de Deus, ele continuou com compaixão. Ele confirmou a verdade que ele afirmou em todo o seu caminhar, sendo filho de Deus. E por fim, o que eu quero, depois de te expor esse caráter de Jesus, é te levar a examinar as suas reações diante das pessoas que não gostam de você. Diante das pessoas e das situações que confrontam o seu caráter. E eu peço que você observe todas as pequenas situações, desde de números de curtidas numa foto, que aquilo simboliza uma aceitação ou não para você, desde elogios ou críticas que fazem a você, desde fofocas que você tem escutado sobre você, de mentiras, de acusações, como tem sido a sua reação nesses momentos, como você tem tratado as pessoas que têm te tratado de maneira hostil, de maneira vingativa. A mansidão e a humildade só serão verdadeiras em você se você tiver fé e consciência da sua identidade em Deus, que você é um filho amado de Deus e que existe um propósito, conhecer a Deus na sua vida. Não reclame das tribulações, não reclame de momentos hostis da sua vida. São nelas em que Jesus forma o seu caráter. São nelas que o seu caráter é exposto para Jesus lapidar, moldar e mudar da forma com que Ele quer que seja. E a mansidão e a humildade vão fazer parte das suas características porque você tem andado e confiado em Jesus. É a sua grande oportunidade de desfrutar, de experimentar da alegria constante que é estar em Deus. Depender somente do que Deus diz sobre você e assim você será capaz de tratar o outro como igual. E mesmo que ele te odeie, você vai conseguir amá-lo e orar por ele. E para terminar, você que não é cristão e ainda tá aqui escutando essas coisas, eu quero te fazer um convite. Eu te convido a conhecer a pessoa de Jesus. Eu não tô te convidando para uma religião. Eu tô te convidando para conhecer a pessoa de Jesus. Leia sobre Jesus na Bíblia. Ali está revelado o caráter de Jesus, totalmente exposto para que você o conheça.
E eu te convido a mais uma coisa, se você puder. Exponha o seu caráter. Depois de ver o caráter de Jesus na Bíblia, então exponha o seu caráter em oração. Coloque-se dentro do seu quarto e exponha todos os seus defeitos, as suas falhas, todas as características que você vê em você, todas as suas reações, como você tem reagido diante dos seus inimigos. Exponha o seu caráter para Deus. E veja o que acontece. Exponha sempre. Permita que Deus te molde, que Ele renove o seu caráter nele e que Ele te diga quem é você, a sua identidade. Todas as coisas vão mudar a partir dessa consciência, a partir dessa fé, ok? Bom, já falei demais, a luz até já caiu aqui, vocês devem ter percebido. Muito bom falar com vocês. Desculpa de novo por ter demorado tanto. Compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que essa mensagem vai edificar. Se inscreve no canal aí, deixa seu joinha. Não sei, faz essas coisas aí. E te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e pense sobre esse vídeo, tá bom? Beijo.